das terras da Ásia, das santas montanhas floridas do Timolu, eu chego com Deus do barulho. Iá, 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 iá. A dor é doce, o fardo leve, cantando. Evoé, Baco, evoé! Quem está por aqui, quem? Para si. Antigamente, eles eram um coro. O coro se chamava de ditirambos. Como em todo mundo, como os índios fazem coro, como os africanos fazem coro, fazem rodas. A origem é a mesma, né? Mas no Ocidente, ele pegou essa vertente primeiro da Grécia, né? Do teatro de Dionísios. Dionísio é filho de Zeus, com uma mortal. Zeus, ele se transformava imortal e saía para a Terra. E fugia com uma mulher que estava apaixonada por ela também, Semele. Mas a Semele sabia que ele era Deus. Ela queria que ele trepasse com ela como Deus. Ele dizia, não, é perigoso. Mas ela dizia, não, mas eu tenho aqui um filho teu na minha barriga, Dionísios. Ele precisa da mãe recebendo o divino Pai. Mas é perigoso. Mas ela falou, mas é gozoso. Aí ele caiu em cima dela, né? Eu não me lembro da letra agora, mas é porque eu compus uma ópera inspirada na peça de Eurípides Bacante, que não é nem de Eurípides, é uma peça exatamente de um terreiro de macumba das Bacantes. Quando Eurípides foi exilado, ele tinha do lado um terreiro de Bacantes, vários terrenos. Ele foi exilado num outro país, fora da Grécia, né? Na Macedônia. E a Macedônia era bárbara ainda, né? Então tinha muitos terreiros que cultivavam Dionísio. Aí ele tomou nota do ritual e escreveu o que seria a primeira peça grega. Ele foi o último dramaturgo, mas a primeira seria as Bacantes. E é uma coisa que nós reescrevemos, e eu compus uma ópera, uma ópera da Tragicomédia Orgia, que estreou nesse teatro mesmo. Aliás, estreou nesse teatro não, estreou num teatro de Ribeirão Preto, que é um teatro grego, com 4.000 lugares, foi maravilhoso. Um teatro com uma acústica fantástica, mas depois veio para cá e correu o Brasil e tal. Quem está por aqui, quem? Para si, para mim, pro sol, lábios sagrados, não? Lábios o que, Beto? Molhados. Lábios molhados, cio sagrado. Vamos cantar os hinos dos versos de Baco. Essa é a abertura da peça Bacante. Das terras da Ásia e da África, das santas montanhas floridas do Timolu, eu chego com Deus no barulho. Na vida, comida, bebida, comida, bebida, comida, terra, Deus a terra, dê-me terra,
tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz, pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar pros mortais. Nenhum mortal, por mais sábio, é capaz de desvendar as mitologias que fomos recebendo desde a semente dos tempos. O teatro nasceu em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Nasceu com os cultos indígenas, nasceu no Japão, que foi dar no Teatro No, nasceu na África, que trouxe para cá essa maravilha que é a macumba, que não deixa de ser um teatro. Eu tenho um título maravilhoso que eu adoro, que foi me dado pela mãe Estela, depois dela assistir 5 peças com 80 anos de pé dos sertões. E aí teve um evento na Bahia, Internacional de Candomblé, e eu recebi o título de Exu, Senhor das Artes Cênicas. É o que eu mais me orgulho. Mas, enfim, a origem do teatro ocidental é essa. Mas, conforme foi a evolução do teatro ocidental, ele foi perdendo uma coisa importantíssima, que são os coros. A partir do século XVIII, XIX, já não existia mais coros em teatro. As peças passou por uma fase realismo, depois um realismo mais assim fantástico. Enfim, foi tendo uma evolução. E no Brasil ele chegou também muito no realismo, tanto nos musicais do Império, quanto no teatro mesmo, né? Porque, inclusive, teve uma coisa muito importante no teatro, mesmo no teatro realista, que ele deixou de ser realista porque ele teve um Freud. Esse Freud foi Stanislavski. Stanislavski, que trabalhou o ator para preparar no inconsciente dele a ação teatral dele. Ele descobriu o que ele queria dentro dele, o querer dele e o querer da personagem. A visão da personagem e, ao mesmo tempo, o desejo dela realizar aquela visão, que se somam ao desejo do ator. Quer dizer, você pisa em cena dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. E você age. Então você vai em busca desse querer. É um método extremamente importante, porque ele pega o inconsciente. E é uma coisa que faz parte da natureza humana. A atuação é uma atuação, talvez o teatro seja a coisa mais próxima do ser humano, no sentido que, por exemplo, Dostoiévski escreveu romances e romances em que ele trabalha exatamente a interioridade de seus personagens, que dialogam com outros. Mas cada personagem, ele tem um mundo, ele tem uma maneira de ser que é só dele. E ele entra em contato com outro personagem, que é oposto a dele, e mesmo se for aliado dele, é uma coisa que jamais se conclui. É um diálogo que jamais se conclui. Não sei se é que eu estou escrevendo sobre Dostoiévski, e ele chama muita atenção para isso. São diálogos como se eles estivessem vivos até agora. Como os diálogos da tragédia grega, da história toda do teatro, de Tchekhov, eles estão vivos agora, porque são diálogos inspirados na tragédia, na comédia, no tesão humano, né? Tanto que aqui na oficina nós fazemos uma linha chamada Tragicomédia Orgia. É uma linha que nós assumimos os coros, porque eles apareceram em 68. Em 68, há anos que o teatro não tinha coro. As pessoas descobriram em 1968 o aqui e agora. Estou aqui agora. Estou aqui agora é o próprio teatro. De repente, em 68, durante um ensaio de Roda Viva que eu estava fazendo, do Chico Buarque,
que tinha 4 back vocais, estavam treinando com cantores, atores da Globo. De repente o teatro era invadido por uma multidão que vinha de uma escola popular, com 13 pessoas que tomaram conta do teatro e não faziam diferença entre palco e plateia, não faziam, tocavam nas pessoas, né? E isso, então, a oficina herdou como uma coisa fabulosa, né? Hoje em dia, por exemplo, tanto que a gente terminou, a gente interrompeu a nossa temporada fazendo uma nova montagem de Roda Viva do Chico Buarque com coros, porque todas as peças que nós passamos a fazer depois de 68 tiveram coros, porque eles passaram a existir. Não talvez com a força inicial, porque a força inicial era uma coisa, tanto que eles sofreram muito por isso, era uma coisa tão violenta, tão posta nu, com gente de todas as etnias, de todas as tendências, de todos os sexos, de todas as coisas, mas reunidos assim, numa coisa avassaladora, que subiu, abraçavam a plateia, sacudiam a plateia, e por isso foram invadidos pelo comando de caça comunista aqui em São Paulo, quando estavam representando aqui em São Paulo, né? O CCC, milícias anticomunistas. Né? E depois, em Porto Alegre, o próprio Exército invadiu a encenação e proibiu a peça para sempre. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi um então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino, mandar e resistir a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. Esse teatro tem 63 anos. É o teatro mais antigo do Brasil. Nenhum teatro do Brasil resistiu tanto tempo. Né? Nós começamos amadoristicamente aqui, nesse lugar, Jaceguai 520, quer dizer, rua de Jaceguai quer dizer índio. Come Cabeça. Jaceguai, Come Cabeça. A rua do Come Cabeça. Antes era um teatro Novos Comediantes, um teatro espírita. Nós estreamos nesse lugar. Aí esse lugar era um teatro que era completamente chamado de Caveira de Burro, ninguém ia. Mas, de repente, essa peça, a primeira peça que foi feita, foi um sucesso enorme. E depois fizemos a engrenagem de Sá e tal, até que a gente conseguiu alugar o terreno do proprietário, e ele mandou embora os espíritas, e nós, em 61, nós inauguramos o Teatro Oficina. Né? A gente tem, portanto, 63 anos de vida teatral. Eu tenho 63 anos de vida teatral. Quer dizer, essa história do mundo do teatro, ela está aqui também, né? Está aqui presente. Nós fizemos Teatro No, por exemplo, cujo o inventor do Teatro No se chama Zé Ami, né? Que é um ritual muito bonito, além do kabuki que os japoneses têm, eles têm também o Teatro No. Nós fomos para Shakespeare, enfim, a gente foi assimilando o teatro do mundo todo, porque a gente montou Shakespeare, montou Nelson Rodrigues, Oswaldo de Andrade, Brecht, uma variedade enorme de culturas. Aqui, por exemplo, esse teatro é uma situação que abriga todas as tendências teatrais do mundo. A história dele, depois de Oswaldo de Andrade, depois que a gente fez O Rei da Vela, e a gente descobriu a antropofagia, e descobriu exatamente no movimento Tropicália Antropófaga, com Caetano Veloso, com o Hélio de Sica, com o Gilberto Gil, com o Glauber Rocha, a gente descobriu que estava no hemisfério sul, a Tropicália Antropófaga, né? Essa geração
descobriu então a gente descobriu que está no hemisfério sul. E a gente fez uma descolonização do Brasil. A gente começou a comer toda a cultura colonizada, a gente comeu, a gente devolveu de outra maneira, né? E daí nasceu esse movimento da Tropicália Antropófaga, que, de uma certa maneira, Oswaldo de Andrade, pelo lado da antropofagia, ele agora vai comemorar o modernismo, 100 anos, mas ele, em 1928, depois do modernismo, ele disse: eu não sou mais modernista, eu sou o primeiro poeta pós-moderno do mundo inteiro. Eu sou antropófago. Quer dizer, ele via do ponto de vista dos índios, do ponto de vista do Krenak, do ponto de vista da Vicopenal, de toda essa geração de intelectuais brilhantes, que hoje em dia são os intelectuais mais importantes do Brasil. São esses intelectuais. O Davi Copenau ditou em Yanomami para um etnólogo francês, há 5 anos atrás, em Paris, toda a cultura Yanomami, a história do xamã. E foi publicado só 4 anos depois no Brasil, né? E era uma das peças que eu estava em via de montar, né? Porque eu queria muito pegar totalmente. Minha avó é indígena, né? Eu sigo lá porque eu cultuo muito a minha ascendência indígena. Incentivei a regressão. A volta à vela sob o signo do capital americano. Ficaste o rei da vela. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Herdo um tostão em cada morto nacional. Bom, a Lina Bardi, ela é uma das maiores artistas brasileiras, até italiana, ítalo-brasileira, porque ela se considerava brasileira. Falava italianado, mas, enfim, ela dizia Teatro Oficina, Scala de Milano, Galeria da Scala de Milano, Chão de Terreiro, dando para as catacumbas de Silvio Santos. Assim! Nossa, frio. Bom, mas aí, o que mais? Aí é o seguinte, essa forma de teatro, por exemplo, ela veio nascendo exatamente a partir do momento que a gente assumiu os coros, a partir, sobretudo, de Bacantes, que foi criada a Tragicomédia-Orgia, porque todas as peças foram feitas uma Tragicomédia-Orgia, musicais com banda, com música ao vivo, com atores, enfim, com uma peça se passando pelo espaço todo, uma conglomeração sagrada em contato físico com o público, se atirando em cima do público, coisa que ficou completamente proibida agora, né? Por causa da pandemia. Mas aí não é o fim do mundo. Eu acho que são sinais do fim do mundo. Tudo que está se lendo hoje, o clima da Cinemateca, com as chuvas na Alemanha, com as areias, os ventos de areia na China, o mar transbordando com o derretimento dos polos. Né? A gente está vivendo um momento extremamente... Só não vê quem não tem olhos, quem não sente. Porque tem pessoas que não sentem nada lá, que não tem uma visão concreta, humana, física das coisas. Uma visão assim, estou na Terra, tem o universo, tem todo esse universo, e tudo isso faz parte da vida, e tudo isso depende da natureza. Por isso, inclusive, que nós
queremos fazer o Parque do Bexiga aqui, o Teatro Parque Rio Bexiga, botando o rio na... O rio está a 4 metros embaixo. Nesse entorno todo, pega todo o quarteirão, mas vai até a Brigadeiro Luiz Antônio, o Castelinho, e vai até o TBC. O tombamento dele, que foi feito antes do golpe do impeachment que foi dar exatamente na ascensão da direita no Brasil, né, que tomou o poder. O Brasil, sobretudo nesses anos desse governo, está fazendo de tudo para acabar com a Amazônia, para acabar com tudo. O ar que se respira, tudo, né? Mas eu espero que não, eu espero que dê tempo, que ele saia, e que não só no Brasil, mas no mundo todo, tem lugares que são negacionistas, né? Mas tem lugares que acreditam e que trabalham. Aquela menina sabe mais que nós todos, a menina da Suécia, como é o nome dela? A Greta. A Greta, criança. Porque quando a gente nasce, a gente sente uma coisa maior do que, por exemplo, quem tem a minha idade, 84 anos, não é a mesma coisa que uma garota de 12, 13, 14 anos que se descobre que o mundo está morrendo e se põe a lutar pela vida do mundo. E estão acontecendo muitas coisas, claro. Eu não jogo com essa hipótese, não. Eu desejo. Eu acredito no desejo, porque teatro é desejo também, não é? O teatro eu desejo que essa pandemia não emende numa outra pandemia com outra variante do vírus, que a gente possa fazer teatro, porque eu não quero fazer teatro para 100 pessoas, eu quero fazer teatro lotado para todas, porque o teatro só funciona quando ele está lotado mesmo. Nós saímos depois de 1 ano e meio de casa lotada, dia 14 de março, com Roda Viva, né? A peça que deu origem aos coros. O teatro é uma aglomeração. Esse prédio da Lina Bardi e do Edson Elito, esse prédio maravilhoso, com esse terreno, com esse vidro maravilhoso que se somou a todos. Se vocês puderem dar uma olhada com a câmera aqui, ó, nessa área, porque essa área é a área mais bonita do teatro. Na árvore, onde tem árvore, olha. A árvore que Lina Bardi plantou, que cresceu e invadiu o terreno. Um terreno que a gente luta há 40 anos. É o Parque do Bexiga. Mostre o Parque do Bexiga um pouco, por favor. Porque é um lado completamente vítreo do teatro, né? E a Lina Bardi fez o Sesc Pompeia também. Que quando eu cheguei, eu estava exilado, quando eu cheguei do exílio, fui direto me encontrar com ela no Sesc Pompeia, onde estava sendo feito, ela estava fazendo um teatro enorme. E ela veio correndo para mim, disse que na Europa ninguém mais usa cadeira, eu não quero botar cadeira, porque ela fez 2 arquibancadas, tipo gregas, e no meio, um palco, cercado por galerias, né? Uma arquitetura maravilhosa. A gente sempre abre as peças lá, porque a gente recebe sempre o Sesc sempre banca as nossas estreias. E as estreias a gente faz lá, né? É muito gostoso de fazer. Aí a gente não tira as cadeiras, porque não pode. Mas as cadeiras, ela fez uma cadeira muito estranha, inclusive com uma fissura no meio, para as costas se acomodarem. E a gente faz dos 2 lados, não é? E usando todo o espaço. A gente fez lá o Hamlet, a gente fez lá a Roda Viva, de agora a gente fez Bacante, no Teatro do Sesc, né? E a Lina também na Bahia, ela fez o Teatro Gregório de Matos, que é na Praça Castro Alves, onde ela abriu um buracão enorme assim, e botou um vidro, uma janela, né?
porque ela gosta muito dos buracos que a gente queria fazer aqui também. Porque ela fala, os buracos de Beirute, da guerra de Beirute, né? Ela queria... E no Sesc tem. No Sesc Pompeia, quando você atravessa para ir de uma unidade a outra, de uma parte do edifício a outra mais nova, saindo do lugar que era a fábrica, e você passa por um corredor cheio de buraco, né? Que pode entrar chuva, tudo. Né? Enfim, ela é uma grande artista. Eu trabalhei com ela, inclusive, na Selva da Cidade, que foi o Glauber que me apresentou a ela. Eu já conhecia ela, mas assim, só uma vez. Mas o Glauber me apresentou a ela, e depois que veio o golpe, ela teve que sair da Bahia. E em 69 veio o AI-5, aí, em 68, aliás, nós estreamos aqui em 68 com Galileu Galilei, uma grade, porque nós já tínhamos a experiência do Exército ter massacrado Roda Viva no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e botado todo mundo ferido no ônibus e mandado para cá. Então a gente já sabia o que vinha, né? Então a gente estreou o Galileu Galilei com uma grade, como se fosse uma cadeia, né? E levantava e depois fechava. Mas só que o coro de Roda Viva passou a fazer o coro de Galileu, mas eles não podiam nem olhar para a plateia, nem porque o coro, nessa peça, deveria, na cena que o carnaval do povo chega às ruas, eles deviam ir para a plateia, fazer com a plateia, né? E esse movimento a gente só fez uma vez, numa matinê, no dia 2 de novembro, no dia exatamente que uma mãe preta minha morreu. Eu estava muito comovido, dia de finados, que é um dia muito forte de teatro. Uma atriz me puxou para a cena e eu entrei no coro. A gente resolveu fazer o coro. Era uma sessão da tarde, matinê. Mas aí nós fomos denunciados. À noite voltou a fazer tudo recolhido e no dia seguinte a gente estava no DOPS, tendo que prestar depoimento, porque, quer dizer, aí bom, faz parte. Teve uma luta sempre com a censura enorme, mas a gente sempre conseguiu driblar, porque nossas peças sempre tinham uma linguagem que não era a que eles estavam acostumados. E eles então, por exemplo, Roda Viva, quando eles foram ver Roda Viva, eles ficaram olhando só para os olhos do Chico. Eles ficaram assim. O Chico estava presente, eles não viram a peça. E a gente também amainava, né? Depois que explodiu a Roda Viva, nossa. E depois fiz outra peça chamada Graças ao Senhor, que era uma peça também de muito contato com o público. E o Exército começou a nos perseguir desde a viagem que a gente fez pelo Brasil, porque a gente fazia um trabalho, a gente se apresentava nas capitais com pequenos burgueses, o Rei da Vela e Galileu Galilei. E depois a gente, com o dinheiro, a gente se pagava e a gente se metia no sertão, no mato, e fazia experiências ligadas ao Graças ao Senhor. O que daria no Graças ao Senhor? Nem se chamava Graças ao Senhor ainda. Chamava Trabalho Novo. Chamava Revolução, que é uma coisa muito atual. Lição de voltar a querer. Porque tinha havido o AI-5, aí minha geração se dividiu, uma parte foi para a tortura, outra parte foi para o desbunde, e aí se dividiu, e aí as pessoas perderam com as torturas, ficou todo mundo assim muito sem vontade, sem desejo. Então essa peça era a revolução, querer de novo. Era importantíssimo querer. Começamos a buscar esse querer de novo pelo sertão, ficando primeiro aqui no teatro, muitos dias em silêncio, sem falar ninguém com ninguém, desenvolvendo o silêncio, que é uma coisa poderosíssima em teatro. Por exemplo, ouvindo o silêncio.
Você tem que abrir a orelha. Abre a orelha. Aí você começa a ouvir os bichos, tudo. E nós tivemos esse aprendizado. Então, essa peça, criamos uma peça depois de uma viagem em vários lugares, né, no interior e nas capitais, até Manaus. E aí criamos o Graças Senhor, mandamos para a censura um catatal, que não tinha nada a ver, porque a peça quase não tinha palavras, era feita com estruturas de um silêncio e tinha uma aula de esquizofrenia que nós chegávamos vestido com a roupa do dia. A gente começou isso em Brasília. A gente sempre vestia a roupa comum. Não tinha... A roupa que estava vestindo você ia para o teatro. A gente ficava contra o paredão, porque aqui não tinha essas duas saídas. Era fechado. Quer dizer, entrava a polícia aqui, a gente estava emparedado, não tinha como fugir. Até que depois, quando eu voltei do exílio, depois de ser torturado, voltei do exílio, fui para o exílio, mas voltei, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma janela lá em cima e ver que tinha um teatro grego enorme, né? Que hoje é o nosso projeto pelo qual a gente luta há 40 anos, e até agora a gente vê o Minhocão. O Silvio Santos não conseguiu construir nada. Mas isso não quer dizer que ele não vai construir. É uma luta contínua. No dia 30 de novembro de 2020, fez 40 anos dessa luta. Essa luta continua. Tem um prefeito que está aí que substituiu o que morreu, não é? O Covas, que nessa semana na Roda Viva, a mulher que faz o Roda Viva, o Suplicy pediu para que se fizesse uma pergunta sobre o Parque do Bexiga, o Teatro Parque do Bexiga. A pergunta foi feita com o maior desprezo, já pela apresentadora. Eu não sei o nome dela. Falou em Suplicy, ela se debochou. Renda básica, que é uma coisa fantástica. Essa luta dele, anos. Tem países que já têm renda básica para todos os cidadãos. É um projeto político maravilhoso, né? Maravilhoso. E ele também está lutando agora pelo Parque do Bexiga, que o ano passado foi aprovado, o ano retrasado, antes da pandemia, foram 2 vezes foi aprovado pela Câmara Municipal inteira. E foi vetado pelo Covas, que estava no hospital, através do neto do Nicolau Tuma, o Tuminha, que era presidente da Assembleia, e tinha votado a favor. E nessa edição de Roda Viva, esse prefeito, que é um cara que, pela aparência dele, eu vi um pouco, foi ouvir esse pedacinho, né? Ele não é nada, é um nada. O vice-prefeito. O Covas tinha um carisma. Esse não tem nada. Aí ele falou que era muito caro, que ele falou debochando do Suplicy, e que era muito caro, mas que ia nos receber. Suplicy, vamos lá falar com ele. Suplicy realmente é um grande lutador, um dos maiores políticos do mundo. A Cós era uma peça que veio em 2013. 2013 foi uma peça foi aquele que teve aquele movimento maluco, que era de direita, de esquerda, de tudo. Aquela coisa que explodiu pelo passe livre, não é? E a gente montou uma peça que já tinha montado, com esse movimento a gente voltou a montar uma peça do Brecht, chamada Acordes, que era a importância de estar de acordes. É uma peça em que o avião cai e o povo da Terra decide se ajuda ou não. Eles pedem um copo d'água e mais alguma coisa, e um travesseiro.
E aí toda peça é uma espécie de ter o coro, que é o público, decide se eles merecem o copo d'água ou o travesseiro, porque eles, na verdade, não fizeram nada para o povo, né? Porque é inspirado no aviador, que inclusive foi do Partido Nazista, que fez a travessia do Atlântico. Mas o Brecht escreveu, mesmo assim, uma peça dos anos 20, da chamada peças didáticas, mas não são didáticas, são peças de sacação. É para os atores fazerem. Só os atores fazem. Por exemplo, uma peça chamada Decisão, tem 4 personagens. Cada vez um ator faz um personagem, porque não é didático. Você apreende o que a peça quer dizer através do papel que você tem na peça, através do monólogo interior que se tem com os outros 3. E a Corte também era assim. E no final a gente salvava o avião, salvava os aviadores e deixava o piloto ao esquecimento. Quando fumamos, diz ação. Merda. Merda.